Muito bem, vamos falar hoje sobre um protesto feito aqui por um grupo de advogados do Brasil, dizendo que a prisão do Bolsonaro é medida de exceção disfarçada de legalidade, tá? Se você quiser entender melhor o que esses advogados estão pleiteando aqui, por que eles estão dizendo isso, fica até o final do vídeo que a gente vai ler aqui essa matéria da revista Oeste que fala a respeito disso e vamos dando, como sempre, os nossos pitacos aqui ao longo da matéria, tá? Então, a matéria diz que nesta terça-feira, também conhecida como hoje, o movimento Advogados de Direita Brasil criticou a manutenção da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e as medidas cautelares que o ex-presidente tem que cumprir. O grupo de pressão é composto por mais de 8.000 membros, tá? Bastante gente aqui, vários advogados aqui contra essas medidas aqui do Xandão contra o Bolsonaro. A decisão contrária a Bolsonaro veio do ministro Alexandre de Moraes do STF, né? Até aqui nenhuma novidade, né? O movimento classificou a medida como uma afronta ao Estado de Direito, alegando que não há denúncia formal nem processo instaurado contra Bolsonaro, tá? Lembrando o seguinte, tá? Essa prisão domiciliar aí, essas cautelares contra o Bolsonaro, não tem a ver com aquele processo lá do 8 de janeiro que ele foi condenado, tá? Isso aqui é um outro processo ali que eles tinham colocado pro Bolsonaro ali por estarem fazendo coação ao processo do STF, né? Aquele processo ali que envolveria as ações do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, com o Paulo Figueiredo. A princípio eles tinham colocado o Jair Bolsonaro dentro desse processo, só que depois a PGR tirou o Jair Bolsonaro, ficou só o Eduardo e o Paulo Figueiredo. E aí o que os advogados estão alegando? Cara, se o Jair Bolsonaro não é mais réu, não faz mais parte desse processo, por que ainda se mantém prisão domiciliar? Por que ainda se mantém medidas cautelares se ele já não faz mais parte do processo, tá? Então, é isso que a galera aqui está alegando. A manutenção de prisão domiciliar sem denúncia, sem processo e sem justa causa constitui afronta direta ao Estado de Direito e abre perigoso precedente para a normalização de medidas de exceção sob aparência de legalidade, afirmou o texto obtido em primeira mão pelo Oeste, tá? Então a questão é exatamente essa, tá? Não tem mais denúncia. O Bolsonaro foi retirado desse processo, não está mais sendo denunciado, não faz parte e não tem uma justa causa. Realmente, o que ele está fazendo ali para ficar tendo prisão domiciliar, sendo que ele nem faz parte mais do processo, né? De acordo com a nota, o Ministério Público Federal, ao apresentar denúncia no inquérito 4995, excluiu expressamente Bolsonaro da acusação, restringindo-a ao deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e ao jornalista Paulo Figueiredo, que foi o que eu acabei de dizer agora há pouco. Conforme os advogados, sem denúncia recebida ou ação penal instaurada, não há processo a ser protegido, nem pena a ser garantida. Pronto, cara, se ele não está sendo denunciado, se não tem uma ação penal ali que justifique esse negócio, não tem sentido ter prisão domiciliar e nem ter medidas cautelares. É o mínimo, né? É a coisa que no primeiro semestre de faculdade de Direito as pessoas aprendem, né? A entidade também afirmou que a decisão de Moraes afronta princípios estruturantes da Constituição, também aqui nada novo, né? Debaixo do sol, né? A gente já cansou de ver ele fazendo isso várias vezes, né? Afrontando a Constituição sem dó nem piedade. Notadamente, o devido processo legal, a presunção de inocência e a proporcionalidade. O grupo criticou ainda a restrição imposta ao uso de redes sociais pelo ex-presidente, em virtude da medida restringir indevidamente a liberdade de expressão e o direito à participação política. Por fim, o movimento declarou confiança na Constituição de 88 e pediu que o STF observe em suas decisões os limites impostos pelo próprio texto constitucional. Nenhum poder é legítimo quando atua fora dos marcos da Constituição, que é o fundamento da autoridade e da democracia, conclui a nota assinada pelo movimento Advogados de Direita Brasil. É complicado você ter que falar o óbvio, falar o básico para quem deveria ser os guardiões da Constituição, né? Porque é óbvio que o certo é exatamente isso. O STF, a função do STF é guardar o texto constitucional e agir somente de acordo com a Constituição. Mas, infelizmente, né, temos alguns ministros que
não estão nem aí para isso e, de fato, estão agindo além do texto constitucional, e essa claramente é uma dessas situações, né? Porque a partir do momento que você não tem denúncia, não tem ação penal, não tem por que ter prisão domiciliar nem medidas cautelares. É óbvio que isso aqui constitui um regime de exceção, tá? E é o que os advogados aqui estão denunciando, estão demonstrando claramente, tá? Mas eu quero saber aqui nos comentários a sua opinião. O que você acha? Você concorda com esse movimento, Advogados de Direita Brasil? Ou você discorda, acha que não, acha que realmente o STF, o Xandão estão fazendo tudo certo, tudo dentro da lei, que isso aqui é só choradeira na galera da direita? Diga aqui nos comentários qual é a sua opinião, qual é a sua percepção em relação a isso. Se você acha que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas a entenderem aí esse protesto, essa manifestação dos advogados de direita, clica no botão de compartilhar e manda esse conteúdo para os teus amigos, para os teus conhecidos, para todo mundo que você sente que pode se beneficiar desse conteúdo e entender melhor aí o que vem acontecendo nos bastidores da política e do judiciário brasileiro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça também de deixar o seu like, de deixar sua curtida e não esqueça também de se inscrever aqui no canal e de ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que todos os dias temos vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados, com tudo que vem acontecendo na política e na geopolítica do Brasil e do mundo. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.